Olá galera, tudo tranquilo com vocês? Nesse vídeo nós vamos trabalhar grandezas físicas que são muito utilizadas em exercícios. Tá? Grandezas como massa, grandezas como distância entre dois pontos, como força, mas principalmente para que você possa a partir de agora identificar com maior qualidade grandezas que são diretamente proporcionais, inversamente proporcionais, como que você tem que se comportar diante de uma questão que envolva isso, que envolva os gráficos, ok? Na sequência, eu vou colocar os meus dados, as minhas redes sociais, para que você visite o nosso site, para que você visite o canal e consiga, a partir daí, descobrir novos tópicos que vão facilitar a sua vida em playlists, em listas de exercícios e assim sucessivamente. Assista até o final, curta esse vídeo e compartilhe. Espero que ele te ajude nas suas provas de escola e nos vestibulares que você possa prestar. É isso aí, galera. É isso aí. Agora que você já viu os possíveis endereços onde você pode encontrar o nosso material, vamos trabalhar agora as nossas grandezas. 3 grandezas são muito úteis no começo, nós galgarmos a sequência, tá? Distância entre dois pontos, massa e tempo. Essa distância entre os dois pontos, isso aqui vai evoluir para os nossos possíveis deslocamentos, escalares, vetoriais e assim por diante. Nós podemos simbolizar a distância entre dois pontos por um ΔS, podemos trabalhar em metros, em quilômetros, a massa nós podemos chamar de M, o tempo de T. Agora aqui nós vamos chamar de L maiúsculo, aqui nós vamos chamar de M maiúsculo e aqui nós vamos chamar de T maiúsculo. E se você depois procurar, tem lá no nosso canal um vídeo sobre análise dimensional, você vai conseguir manipular essas letras dentro de uma análise de todas as equações da física que você precisa, sem se preocupar com sistemas de unidades, como por exemplo o sistema internacional. Tá? Mas esse não é o foco hoje. O nosso foco é trabalharmos as grandezas e conseguirmos visualizar onde que você relaciona grandezas. Por exemplo, vamos trabalhar diretamente e inversamente. Tá? Grandezas que têm comportamento diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, seja ao quadrado ou numa razão mais simplificada. Tá bom? Vamos procurar isso daqui, mas vamos enxergar isso de uma maneira simples, para que nós possamos, de uma vez por todas, melhorarmos esse raciocínio dentro das equações que você precisa e nos comportamentos para os exercícios. Tá? Então vamos para um primeiro exemplo. Vamos lá. O que eu tenho aqui? 2 ímãs. Esses ímãs têm 2 polos. Na aula de magnetismo você já tem uma noção. Polo norte, polo sul. Existe uma playlist sobre fontes de campo magnético. Procure também para você visualizar as grandezas que são diretamente e inversamente proporcionais lá. Por exemplo, aqui eu tenho 2 polos que eu não consigo aproximá-los. Esses 2 polos que eu não aproximo, eles têm 2 nomes iguais, ou norte, ou sul e sul. Mas o que eu consigo perceber? Que para tentar aproximar eu devo exercer sobre as peças uma determinada força. Quando eu tento diminuir a distância entre essas partes, fica cada vez mais complicado. Essa força que eu aplico, ela tem que ser cada vez maior. Então aqui eu já faço uma associação da seguinte maneira. Veja, não estou muito preocupado com equações por enquanto. Mas essa força magnética que aparece entre os polos, eu percebo que ela é proporcional à distância. Mas à medida que eu diminuo a distância, fica mais difícil. Então essa força aumenta. Então existe uma proporcionalidade entre a força e a distância. Se eu experimentalmente perceber que se eu diminuo a distância pela metade, a força dobra, isso aqui seria 1 para 1. Se eu experimentalmente perceber que ao diminuir a distância pela metade, a força fica 4 vezes maior, e assim sucessivamente, eu teria uma relação entre F e D quadrado. Certo? Isso, por exemplo, entre F e D, é o que aparece na proporção quando você trabalha a lei de Coulomb. Coulomb experimentalmente, Newton experimentalmente, usando as balanças de torção. Então procure na nossa playlist Lei de Coulomb, força elétrica, tem toda a relação matemática, todos os exemplos matemáticos, vetoriais, vale a pena você conferir. Então você tem Coulomb observando que força e distância tem relações entre elas, e ele matematicamente consegue observar exatamente essa proporção. Então aqui eu tenho, ó, por exemplo, F e D. Se a partir daqui, matematicamente, eu quiser dar mais um passo, tá? E eu
posso dar vários passos a partir do meu experimento. Eu posso escrever que o F é proporcional, né, inversamente proporcional dele. Para eu sair de uma proporção e cair numa igualdade, eu tenho que acrescentar uma constante. Então, ao colocar uma constante, eu começo a criar uma relação matemática mais própria para eu fazer futuras, né, relações entre forças magnéticas ou, por exemplo, elétricas, para eu poder visualizar matematicamente o que me interessa. Ok? Quem é essa constante? Aqui nós não queremos conversar sobre ela agora, mas lá em Coulomb você vai ver que essa constante está associada ao meio e às cargas que estão trabalhadas. Ok? Guarde por aí. Vamos para um outro exemplo. Vamos lá. Eu tenho uma mola. Se eu puxo essa mola, eu tenho que aplicar nela uma força. E a partir daí aparece uma força na mola, denominada lei de Hooke. Se eu puxo e percebo que eu estico a mola alguns centímetros, eu aumento, por exemplo, a distância entre os pontos, né, de extremidades da mola. Estou falando, por exemplo, de distâncias, que é uma grandeza. Tá? Quando eu puxo isso aqui, eu crio uma deformação na mola. Para eu deformar essa mola, por exemplo, 1 centímetro, eu aplico uma força. Para eu 2 centímetros eu vejo que a força é maior. 3 centímetros eu vejo que a força é maior. Então aqui eu já tenho uma outra relação. Tá? Eu tenho que essa força ela é proporcional ao tanto que eu estico a mola. Esse esticar a mola nós vamos usar uma outra letra X chamada de deformação. Tá? Se você quisesse usar o D não teria problema. Ok? Mesma relação. Se eu quero sair de uma proporção para uma igualdade, eu tenho que acrescentar uma constante. Então, a constante vezes o meu x vai me dar uma relação matemática para eu trabalhar relações envolvendo molas. Tá? Uma outra mola. Agora eu vou fazer a compressão, também uma deformação. Aplico uma força F e consigo comprimir a mola alguns centímetros. Se eu quiser dobrar a compressão, eu tenho que aplicar uma força maior. Então eu consigo perceber a proporcionalidade. Se eu experimentalmente conseguir fazer coleta de dados e perceber que ao deformar 2 vezes, isso aqui aumenta 2 vezes, 5 vezes aqui, 5 vezes aqui, eu tenho uma relação diretamente proporcional. Se eu comprimisse 2 vezes e aumentasse 4, comprimisse 3 vezes e aumentasse 9, eu teria um x quadrado aqui dentro da minha relação. Tá? A partir daqui, essa constante, aqui já fica um pouquinho mais fácil. Essa constante aqui é muito comum, né, você encontrar nos livros sendo chamada de Kx. Então isso aqui é o quê? É uma constante de o quê? Deformação da mola. Como que a mola se comporta? E a mola se comporta sempre da mesma maneira a partir do momento que você aplica forças. Desde que ela não perca essa propriedade de elasticidade dela, que você não estrague a mola. Legal? Isso aqui, por exemplo, é a lei de Hooke. Então, a partir disso, nós vamos construir agora alguns exemplos bem simplificados teóricos, envolvendo principalmente a ideia de você conseguir enxergar isso nos gráficos. Então, um minuto enquanto eu apago o quadro e vamos subir mais um degrau dentro desse bate-papo. Só um minuto, galera. Vamos lá. Mais um passo. Um tema muito relevante aí na prova de física, na prova de química, e você pode usar esse raciocínio nas provas de matemática. Um tema muito usual é trabalharmos com gráficos. Na física, mexer, entender como que nós trabalhamos as transformações gasosas é de fundamental importância para a termodinâmica, para ter noção de motores, tá? De máquinas térmicas. Legal? Quando nós falamos sobre gases, nós temos 3 grandezas muito importantes, muito utilizadas, que são as chamadas grandezas macroscópicas, que são a pressão, o volume e a temperatura. Os gases se comportam, quando eles estão numa situação estática em equilíbrio, obedecendo uma chamada equação de Clapeyron. PV é igual a nRT. Certo? Então, se eu tenho, por exemplo, um gás em uma situação número 1 de equilíbrio, mexo com esse gás, faço um experimento com esse gás e passo para a transformação número 2. Aqui dentro, nesse recipiente, eu tenho um número de mols, vamos chamar de N1, uma pressão 1, um volume 1 e uma temperatura 1. Aqui dentro eu tenho
um número de mols que pode mudar, porque eu posso deixar vazar gás, perder gás do meu recipiente, ou preencher o recipiente com gás, como quem enche uma bola, um pneu. Posso passar por uma pressão 2, por um volume 2 e por uma temperatura 2. Quando eu faço uma transformação gasosa, eu tenho uma constante, que é o R. Tá? Então o R aqui é igual ao R aqui. Então se eu isolar o R aqui, eu tenho que R é igual a P1, V1, passo isso para cá dividindo N1, T1. O R aqui é igual a quem? P2, V2, N2, T2. Então o R não muda. Tá? Então numa transformação gasosa, seja ela qual for, tá? Eu tenho que a pressão inicial vezes o volume inicial sobre o número de mols inicial, temperatura inicial, é igual a pressão 2, V2, N2, T2. Ótimo. Daqui nós vamos cair numa outra equação um pouquinho mais simplificada, tá? Mas vamos começar por aqui. O que eu quero que você entenda aqui? O P e o V são diretamente proporcionais, o N e o T são diretamente proporcionais, o V e o T são inversamente proporcionais. Eu não posso agora ainda fazer nenhuma afirmação, nem com um olhar aqui matemático de o que está no numerador, o que está no denominador, o que faz parte da minha fração ou não. Por quê? Eu preciso, para responder o que é diretamente ou inversamente proporcional, ter uma ideia do que está constante, para eu poder trabalhar dentro do meu elemento matemático e conseguir visualizar essas relações. Certo? Vamos partir para esse passo agora. Então vamos lá. Daqui nós vamos, por exemplo, para as transformações que são iso. Né? As famosas isotérmicas, isobáricas, isocóricas. Quando você fala iso é o prefixo que nos dá a noção de o que é igual. Isotérmica, temperatura idêntica. Isovolumétrica, ou isocórica, ou isométrica, volume idêntico, o volume permanece constante. Então, nos três elementos que são iso, né, vamos chamar assim, você não vai ter vazamento. Então, quando Boyle, quando Mariot, quando Gay-Lussac, né, fizeram os experimentos deles, eles tomaram todo o cuidado para não ter vazamento. Então, o N1 e o N2 são iguais. Então, nas nossas iso, nós temos o famoso, né, PVT Pivotó, muitos gostam disso. Vou escrever aqui um pouquinho diferente, vou fazer PV numericamente, tá? P1, V1, T1, P2, V2, T2. Essas são as nossas relações. Legal? Agora vamos pegar a nossa equação de Clapeyron. Por exemplo, P1, V1 é igual a N1, R vezes T1. Se eu pensar numa transformação isotérmica, vamos fazer então a térmica, tá? A isotérmica. Na isotérmica, o N não vai mudar, o R não vai mudar. Então, esse produto aqui, N vezes R, na isobárica, na isotérmica, na isocórica, isso vai ser a minha nova constante, que eu vou chamar inclusive de C. Bom, então eu teria a seguinte relação. P1, V1 é igual a minha nova constante C vezes T1. Mas se é isotérmica, o T também não muda. Então, a nova constante N1R das isobáricas, isocóricas, isotérmicas, meu novo C, com a temperatura que também não muda, esse novo produto é uma nova constante. Vou chamar isso de C'. Então, veja bem, P1, V1 é igual a C'. Então, agora eu posso fazer minha análise. O C sendo a minha constante, amarradinha aqui, eu olho para esses dois elementos. Para essa minha constante, o P e o V são inversamente proporcionais, porque representam um produto no meu numerador. Matematicamente eu tenho essa ideia visual. Tá? Então, quando o P aumenta, o V tem que o quê? Diminuir ou vice-versa para manter todo o restante constante. Quem é o restante? É o N, é o R, é o T. Legal? Se eu pegasse uma isobárica com pressão constante, vamos partir daqui de novo. Ó. Eu teria
P1, V1 é igual a N1, R, T1. Meu NR é uma constante. Eu vou chamar de C. Certo? Então ficaria P1, V1 é igual a C vezes T1. O T1 eu vou trocar de lugar com o P, ó. Porque o meu P é constante. O P vai passar para cá dividindo, o V vai para lá, o T vai para lá dividindo. Então vai ficar V1 sobre T1 é igual a C sobre P. Isso aqui passa a ser a minha nova o quê? Constante, que aqui eu vou chamar de C'. Então o meu C' me diz que o V e o T são o que agora? Diretamente proporcionais. Se um aumenta, o outro tem que aumentar para manter essa proporção nessa razão. Ok? Então, a partir do momento que eu preciso dizer, preciso identificar quem é diretamente ou inversamente proporcional, dentro de uma equação um pouco mais complexa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver quem é constante de fato para isolar aquilo que eu preciso comparar. Certo? Então, PV igual a NRT. O P é constante do V? P é diretamente proporcional ao V? Melhor, né? A pergunta. Depende. Primeiro eu tenho que fazer o quê? Ver se é isotérmica, isolar, ver quem é que vai passar a ser minha nova constante para poder matematicamente ter essa visualização. Mais uma vez eu vou apagar o quadro e nós vamos finalizar essa parte com os gráficos. Vamos lá, só um minuto. Vamos lá, galera. Vamos fazer agora uma análise de gráficos, para você matar isso de uma vez por todas em alguns exemplos bem práticos. E se você está gostando desse vídeo, compartilhe, passe para frente. Inscreva-se no canal para você receber outros vídeos sobre temas relevantes. Visite o nosso canal, várias playlists sobre vários assuntos que vão fazer você melhorar um pouquinho o seu raciocínio dentro de vários tópicos na física. Vamos lá, galera. Força elástica, uma transformação isotérmica e a força elétrica, mais conhecida como lei de Coulomb. Tá bom? Vamos lá. Força elástica ou lei de Hooke. Tá? Vamos pegar aqui. Ó. A força elástica ela já está definida matematicamente como sendo F igual a Kx. Quem é a minha constante? É o K. Vamos isolar essa constante. Quando eu isolo essa constante, K é igual a F sobre X. Aqui, como eu tenho essa minha razão, eu percebo que essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Quando um aumenta, outro aumenta. Quando diminui, outro diminui. Então fica assim, ó. Vamos lá. Para uma força F, eu tenho, a partir do momento que eu deformo minha mola, X. Então, se eu montar esse gráfico aqui, se eu for fazendo, né, plotando os meus pontos no gráfico, eu tenho esse primeiro. Para X eu tenho F. Para 2x, eu vou ter um valor 2F. Então, 2x eu tenho 2F. Então, aqui eu tenho o segundo ponto plotado, ó, no meu gráfico. Tá? Aqui, quando eu coloco dois pontos, é óbvio que me dá uma vontade gigantesca de já ligá-los. E se eu ligar só dois pontos, eu vou ter sempre uma reta. Então, um pouquinho mais de paciência. O terceiro ponto é importante. Se eu faço um 3x, eu vou obter um 3F. Então, quando eu montar aqui o meu terceiro pontinho, tá? Eu vou observar que esse meu gráfico realmente vai me dar uma linha reta. Legal? A partir desse gráfico eu posso obter, usando tangentes ou áreas, algumas outras grandezas. Em algumas playlists, como por exemplo a de potência elétrica, de força elástica, de leis de Newton, você vai encontrar alguns modelos relacionados a cálculo de área e cálculo de tangente. Por exemplo, usando a lei de Ohm no gráfico, DDP por corrente elétrica, visualizando quem é diretamente, quem é inversamente proporcional. Passa lá, playlist, lei de Ohms, tá? Na primeira lei você vai encontrar exercícios e uma teoria muito bem relacionada, tá? Para gráficos também. Vale a pena. Vamos lá. Uma isotérmica. Equação de Clapeyron, já discutimos isso. Se eu isolar o NR porque não tem vazamento, chamar de C', uma nova constante, e se ela é isotérmica, o T também vai ser constante. Então, meu C', que vai ser o NRT, vai me dar o produto PV. Aqui eu vejo que essas duas peças são inversamente proporcionais. Enquanto uma aumenta, a outra diminui. Então, por exemplo, aqui, para uma pressão P, eu vou ter aqui um volume V. Então, meu primeiro ponto, ó. Certo? Para uma pressão P, um volume V qualquer. Eu vou aumentar meu volume em duas vezes, minha pressão vai diminuir em duas vezes. Então, para 2V, eu tenho P sobre 2, ó. Então, em relação ao meu volume V, eu vou aumentar agora o volume, né?
aumentando em 4 vezes esse valor, minha pressão cai 4 vezes em valor em relação ao P. É a mesma coisa. Se eu deixar só 2 pontos, me dá uma vontade gigantesca de fazer o quê? Ligar esses 2 pontos. Mas quando eu acho aqui o meu terceiro pontinho, ó, ploto ele no gráfico, o que eu percebo? Que já não dá mais com uma reta única ligar os dois. E se eu for fazendo ponto a ponto com bastante cuidado, eu vou perceber que eu tenho aqui uma curva que vai assintoticamente aproximando-se do eixo da pressão e do eixo do volume, que é a chamada isotérmica. Isotérmica é uma das transformações dentro do ciclo de Carnot. Esse assunto, esse conceito é muito, muito, muito importante. Tá? Duas grandezas inversamente proporcionais montando o meu gráfico. Legal? Tem aqui um tipo de hipérbole. Tá? Agora aqui, para força elétrica, lei de Coulomb. Como que é a lei de Coulomb? Você já guardou, já sabe. Também temos uma playlist, lei de Coulomb. Procura lá para você dar uma olhada nisso aqui, para ter noção de quão é importante. Aqui é o seguinte, eu quero relacionar a minha força com a distância. Quero fazer um gráfico força-distância. Poderia ser um gráfico força por d ao quadrado. Também tem esse modelo de questões por aí, tá? Vamos fazer por d. Então o f e o d são inversamente proporcionais, só que inversamente proporcional ao quadrado da distância. Experimentalmente, Coulomb identifica isso. Mas se eu quero identificar só esses dois, tudo isso aqui tem que ser constante. Ó. Então veja bem, eu só posso afirmar categoricamente que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância quando eu mantenho o meio, o mesmo meio, e as cargas idênticas, tá? Em módulo. Ou seja, eu não mudo as cargas relacionadas no meu experimento. A partir daí, se o meu f inicial chamei de f para uma distância d, eu tenho o primeiro pontinho aqui, ó, plotado no meu gráfico. Ó. Se eu dobro a distância, o dobro desse cara, a minha força cai 4. Ó. Então aqui eu tenho, para uma distância 2D, uma força F sobre 4. Mais uma vez, vontade de ligar os dois com a reta única é muito grande. Então eu faço mais um. Se eu multiplico por 4, a distância, minha força cai ao quadrado desse 4. 16 vezes. Ó. Então ela vem para cá. Ó. E se eu fizesse um 5, um 8, eu ia percebendo isso aqui cada vez menor. Eu também vou agora fazer uma curva que vá fazendo aqui as ligações entre esses elementos e vou aproximando, percebendo que isso aqui também é um outro tipo de curva, uma outra hipérbole diferente dessa, tá? Mas que me mostra o gráfico que relaciona a força elétrica com distância. Ok? Então isso é muito importante. Você ter a noção desses gráficos, tem que abrir bem a sua mente, abrir bem os seus olhos para o que é diretamente proporcional, o que é inversamente proporcional, como que são os gráficos relacionados a isso, como que eu vejo isso no texto. Ok? Espero que você tenha gostado disso. Já curta o vídeo, já passe para frente. Na sequência vamos fazer 2 exercícios do Enem envolvendo isso daqui. Vamos lá. Vamos lá então, galera. Um exercício rápido do Enem para nós percebermos, a partir do instante que nós já tenhamos em mão as equações para resolver, ou a equação para resolver o problema, o que é diretamente, o que é inversamente proporcional e ganharmos tempo nessa resolução. Vamos ler o exercício, ele vai aparecer para você e nós vamos fazer as devidas considerações importantes para ganharmos tempo. Vamos lá, na leitura. 2 satélites artificiais S1 e S2 de massas m e 2m, respectivamente, estão em órbita ao redor da Terra e sujeitos ao seu campo gravitacional. Quando o satélite S1 passa por um determinado ponto do espaço, sua aceleração é de 7 metros por segundo ao quadrado. Qual será a aceleração do satélite S2 quando ele passa pelo mesmo ponto? Vamos lá, galera. Vamos, na sequência, observar de novo o enunciado. Vai fazendo a leitura se você precisar. E vamos observar aqui. Ó. Eu tenho 2 satélites em volta do planeta Terra. Eles são puxados, né, com uma força que aponta para o centro da Terra, que é uma força gravitacional. Certo? Vou chamar de F1 e F2. Então, são as duas forças envolvidas no nosso esquema. Como eles mantêm velocidade de órbita vetorial aqui variável dentro de um movimento circular uniforme, em módulo essa velocidade é sempre a mesma. Então não existe uma força que faça o aumento da aceleração, da velocidade tangencialmente falando. Então essa força aqui passa a ser uma resultante o quê? Centrípeta. Essa força gera uma aceleração que é uma aceleração centrípeta. E qual é essa aceleração centrípeta? Aqui ela é desenvolvida
pelo que nós chamamos de aceleração da gravidade em cada um dos pontos. Então, o que vai manter esses satélites em órbita é a força gravitacional e a aceleração de cada um deles é a própria gravidade na posição que eles estão. Aí, você tem que ter em mente a equação. Eu quero resolver essa questão apenas dando uma noção do que é diretamente e do que é inversamente proporcional. Como é que nós calculamos a gravidade em um ponto em relação a um corpo de massa m? Planeta de massa mão, escolho um ponto. Como é que eu calculo o campo gravitacional medido pela ação da gravidade nesse ponto escolhido? É Gzão, a massa do planeta, então nosso planeta aqui é o planeta Terra, dividido pela distância escolhida. Então veja bem, a nossa gravidade não depende da massa de cada satélite, que ele quer que você, ao perceber que isso aqui é m e isso seja 2m, passe a querer utilizar esses dois elementos dentro da sua resolução. Isso é um possível distrator, muito bom por sinal. A gravidade é g, a massa do corpo, que está aqui no campo gravitacional, que é o planeta Terra, e a distância até ele. Se essa distância aqui é igual a essa distância aqui, ó, e eu entendendo que o g é o mesmo, e a Terra que está criando é o mesmo, essas duas peças aqui, esse produto é o que eu vou chamar de C, minha nova constante. A minha constante C, ela é G vezes D ao quadrado. Então, o D e o G são inversamente proporcionais. Lembra muito a ideia de campo elétrico. Então, quanto mais longe eu escolho o ponto, menor o campo gravitacional, menor a ação, né, do que nós chamamos de gravidade. Legal? Isso relacionando ao quadrado. Mas veja bem, se a distância é a mesma, os dois satélites estão à mesma distância, a gravidade é exatamente a mesma. Ou seja, a minha aceleração é a mesma, que é 7 metros por segundo ao quadrado, de acordo com o texto. Então você vai marcar esse gabarito. Então eu percebi que essas duas peças são inversamente proporcionais, enquanto uma aumenta, a outra diminui. Lógico, tem o quadrado envolvido, tomaria cuidado se fosse o caso, mas ao perceber que as duas distâncias são iguais, como esse valor é igual, esse aqui também não pode mudar. Ok? Então a questão é que se você perceber, lembrar da equação, e perceber as relações diretamente ou inversamente proporcionais entre essas relações, discutindo essa nova constante, a questão sai sem muita conta. Ok, galera? Mais uma na sequência. Vamos lá, galera. Mais uma questão para nós enxergarmos com tranquilidade essa ideia do que é diretamente e do que é inversamente proporcional. Questão sobre hidrostática, um tema muito recorrente, e sobre o princípio de Stevens. Vamos lá, para a leitura. A figura apresenta o esquema do encanamento de uma casa, onde se detectou a presença de vazamento de água em um dos registros. Ao estudar o problema, o morador concluiu que o vazamento está ocorrendo no registro metido a maior pressão hidrostática. Onde está acontecendo o vazamento? Vamos lá. Só a figura agora. O que diz o princípio de Stevens? Que sobre pressão hidrostática da coluna de líquido. É a ideia de que, à medida que você mergulha, você sente mais dor de ouvido. Quanto mais fundo você vai, mais água acima da sua cabeça, maior a pressão hidrostática sobre você. Vamos pensar na pressão só do líquido, pressão efetiva só do líquido, tá? A pressão ela é calculada por μ vezes G vezes H. O que é o μ? O μ é a massa específica do líquido, certo? Que também pode ser, além da massa específica, em muitos exercícios, usado como densidade, tá? Então, existe uma diferença entre massa específica e densidade. Agora, veja bem, se eu mergulho em uma piscina onde eu tenho água e eu tenho aqui uma solução, né? Apenas com água, uma quantidade apenas de água homogênea, então, à medida que eu vou mergulhando, eu tenho uma altura de líquido maior em cima de mim. Mas eu tenho a mesma água, no mesmo local. Então isso aqui, esse novo produto, passa a ser a minha constante. Então essa minha nova constante, que eu vou chamar de C', é igual a, passo o H dividindo, P sobre H. O que eu enxergo do P e do H? Nessa razão aqui, eu identifico que as duas são diretamente proporcionais. Ou seja, quanto maior a minha altura, maior a pressão. Então, quanto mais fundo eu vou, maior a pressão.
Na figura, o que você percebe? Qual ponto com os canos preenchidos com água estão a uma maior altura do nível da caixa d'água? O ponto número 2. Então é lá que eu tenho a maior pressão e de acordo com o texto, então eu volto e tomo cuidado com o texto, é lá que eu encontro o vazamento, é lá que eu vou marcar o meu gabarito. Ok, galera? Então observou quem é diretamente proporcional, na questão anterior quem era inversamente proporcional. Espero que você tenha gostado, espero que isso te ajude nas questões que você vai fazer. O Enem adora esse tipo de relação do que é diretamente, do que é inversamente proporcional. Quando você começa a dominar isso, tenho certeza que isso te dá mais segurança e vai facilitar mais a sua vida. Inscreva-se no canal para você receber as notificações dos próximos vídeos que vão aparecer e do nosso curso completo de Física que está em construção. É isso aí, galera. Um grande abraço para vocês.